Olá, hoje estamos honrosamente recebendo o advogado, o Dr. Vinícius Bertuzzi, ele que é especialista em direito empresarial. Doutor, um prazer estarmos juntos aqui para falar sobre um assunto tão importante que são aí as falências e as recuperações judiciais. Muito obrigado pelo convite, espero atender as expectativas e enriquecer o nosso debate. Doutor, é verdade que o número de empresas que estão falindo nesse momento aqui da pandemia, em consequência, como efeito colateral da pandemia, é de 30% a 40%? É verdade, Thiago. Inclusive, não só os pedidos de falência como de recuperação judicial cresceram em média de 30% a 40%. Em alguns meses atingiu até 69%. É imprescindível que a população hoje, principalmente o empresário goiano, saiba que a lei socorre aqueles que estão em dificuldades financeiras, mas possuem empresas economicamente viáveis para superar essa crise tão difícil que é da pandemia do coronavírus. Bom, eu gostaria que nós trouxéssemos, doutor Vinícius, a diferença entre a falência e entre a recuperação judicial. Excelente pergunta. A Lei 11.101 de 2005 veio a substituir o antigo Decreto-Lei 7661 de 45, que anteriormente previa o regime da concordata. O que acontece? Anteriormente, o juiz possuía um papel muito relevante em relação aos débitos que o empresário tinha. Sim. A Lei 11.101 veio para mudar esse parâmetro e levar aos credores a decisão da viabilidade econômica ou não da empresa. Então, a recuperação judicial hoje é um processo de negociação coletiva que corre na justiça, em que o empresário apresenta uma série de documentos previstos no rol do artigo 51 da Lei 11.101 e, apresentado esses documentos, processada a recuperação judicial e, posteriormente, aprovado o plano de recuperação judicial, o empresário continuará exercendo a atividade a que ele se dispôs, e isso não implica de forma alguma na falência do empresário, que é o encerramento da atividade empresarial, completamente diferente. O que a gente diz na prática é que a recuperação judicial é um estado pré-falimentar, em que a empresa, prevendo que dentro de um curto ou médio período de tempo não possuirá ativos passíveis de cumprir as obrigações originalmente contratadas, que ela renegocie com os credores e assim continue desenvolvendo suas atividades econômicas. Porque mais vale uma empresa que gera tributo, trabalho e renda do que uma empresa de portas fechadas com dívidas em aberto. Quer dizer, a falência total não interessa a ninguém, né? Não interessa a ninguém. O Estado tem a intenção de que a empresa continue produzindo renda, pagando tributos e gerando empregos. Todos preferem assim. Doutor, mas na prática, esse socorro do Estado, ele vem mesmo ou só está no papel? Olha, de fato, a lei de recuperação, que é a Lei 11.101, apresenta dificuldades. Muitas vezes, créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial e representam o maior passivo daquelas empresas. Então, por exemplo, créditos do fisco não estão sujeitos à recuperação judicial. Créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial. Normalmente são créditos bancários. O que acontece? Na prática, se tenta trazer esses credores, a maior gama de credores possível, à negociação coletiva, para que se aprove um plano com desconto e condições parceladas de pagamento, para que a empresa continue a praticar a atividade econômica por ela desempenhada. Doutor, os empresários que estão nos assistindo agora, nós temos uma audiência no estado inteiro, em cada canto de Goiás, de pessoas que estão nas mais variadas condições financeiras. Empresários que estão bem, que estão passando pela pandemia, sim, com a saúde financeira confortável, já outros que estão em um estágio mais difícil. Para quem está vivendo um momento delicado hoje, que pode ser que não consiga continuar com a empresa, qual é o primeiro passo, na sua opinião? O primeiro passo é sempre se consultar com especialistas na área. É preciso analisar detalhadamente a saúde financeira da empresa.
E, optando pela recuperação judicial, há alguns benefícios consideráveis. Por exemplo, caso o empresário perceba que dentro de 3, 4, 5 meses a empresa simplesmente não vai ter caixa para cumprir com as obrigações, seja do crédito bancário, em razão de empréstimos, com seus bens todos hipotecados ou garantidos fiduciariamente, seja para o pagamento de tributos ou até mesmo dos próprios empregados, o que ele pode fazer? Ele pode ajuizar um pedido de recuperação judicial, apresentar toda a documentação que a lei dispõe que o devedor deve apresentar quando ingressa à justiça e os débitos ficarão suspensos pelo período de 180 dias. Nesse período de 180 dias, todos aqueles créditos que estão sujeitos à recuperação judicial não poderão ser executados. Então vamos supor que exista uma execução correndo contra aquele devedor do valor de R$1 milhão. Aquele débito não poderá ser cobrado salvo após o decurso do prazo de 180 dias. Por quê? Porque a lei dá esse respiro legal, que chama de stay period, para que durante esse período o devedor vá até os credores, renegocie seus débitos, para que o plano de recuperação judicial possua uma viabilidade econômica e ele seja posteriormente votado pelos próprios credores em Assembleia Geral de Credores convocada pelo juízo da recuperação judicial, até que esses créditos, caso aprovado o plano, serão renovados. Ou seja, lembra daquela execução que eu acabei de te falar de R$1 milhão? Se a gente aprova um plano de recuperação judicial com um desconto, que é um deságio de 50%, costumeiro na prática, o crédito passa a ser R$500 mil e não R$1 milhão, e você não estará mais em mora, você não estará mais devendo. Aquela dívida foi renovada e totalmente alterada em razão da votação da maioria dos credores em Assembleia Geral de Credores. Agora, doutor Vinícius, o que não pode também é entrar em desespero, né? É procurar o especialista, sentar, calcular tudo friamente para tentar tomar, quer dizer, a situação já é delicada por si mesma, mas tentar tomar uma decisão sábia e menos traumática para todo mundo, né? Claro, claro. Igual nós falamos no início, a falência não é bom para ninguém. Não interessa a ninguém. Não, né? Interessa a coletividade. Mais vale uma empresa economicamente viável, aberta, funcionando, gerando riqueza, do que fechada, sem qualquer riqueza nenhuma, sem qualquer pagamento de tributos nenhum. Doutor Vinícius, muitos patrões sofrem porque também tem uma ligação emocional ali com funcionários, alguns estão há anos trabalhando juntos, tem um laço muito próximo. Essa questão de lidar com as negociações trabalhistas, é possível parcelar para aniquilar a empresa, paga tudo de uma vez, tem gente que dá calote, como é que geralmente funciona na prática? Na prática acontece o seguinte, o crédito trabalhista ele está sujeito à recuperação judicial, mas em razão do crédito ser alimentar, a lei fala que o devedor não pode prever no plano de recuperação judicial pagamento de seus credores trabalhistas em prazo superior a 1 ano, por exemplo. Então, há que se diferenciar duas questões, um estado anterior à recuperação judicial e um estado posterior à recuperação judicial. Esse estado de recuperação judicial, para trás, será levado ao processo de recuperação judicial, ou seja, só se renegocia débito já existente, feito aqui atrás. Caso o empregador continue desenvolvendo suas atividades e, por consequência, tenha empregados desenvolvendo sua atividade, os salários serão pagos normalmente. Ok. Na prática, doutor, o governo brasileiro, ele socorre, ele ajuda, tem algum programa específico, o senhor que conhece bem a realidade do empresariado, especialmente aqui do empresariado goiano, tem recebido auxílio do governo para que os empregos sejam mantidos, para que as empresas sejam mantidas, ou esse auxílio que foi anunciado na prática, eu já estou falando com um advogado que é especialista em questões empresariais e que acompanha no dia a dia a experiência dos empresários, esse dinheiro tem chegado na ponta, no empresário, ou ficou mais na teoria e na propaganda do governo? Infelizmente não chega sempre para o empresário, principalmente para pequenas e médias empresas. O grande problema da economia brasileira é o acesso ao crédito. A burocracia ainda é um empecilho. Há programas do governo, mas nem sempre o dinheiro chega a quem tem que chegar. Pequenas empresas,
médias empresas têm uma dificuldade muito grande de continuar na prática honrando seus compromissos, principalmente porque pequenos negócios normalmente não possuem caixa de muito tempo. E o que a gente viu na pandemia agora, se a empresa ficar 2 meses, 3 meses fechada, ela não tem renda para cobrir as suas obrigações amanhã. Então, o que acontece? A gente cobra um posicionamento do Legislativo que seja mais rápido, tanto é que já foi aprovada na Câmara dos Deputados o PL 6229 e que no Senado Federal possui o número 4458, de total reformulação do sistema de recuperação judicial no Brasil, mas ainda há problemas e essa questão do acesso ao crédito foi parcialmente solucionada. Por quê? Porque essa nova lei que está tramitando no Congresso Nacional, ela destina capítulo próprio para financiamento de empresas em recuperação judicial, que a gente chama de Deep Finance. Anteriormente, empresas em recuperação judicial tinham uma dificuldade muito grande de ter acesso ao crédito bancário. Por quê? Porque não havia segurança do credor em conceder aquele crédito para uma empresa em tese em estágio pré-falimentar. Ou senão, os juros são muito altos. Então, o que acontece? Agora o PL 6229 já aprovado e agora o PL 4458 apresenta um capítulo específico de financiamento da empresa em recuperação judicial. Mas isso, infelizmente, só é a ponta do iceberg e ainda há muito que ser feito. Doutor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse agora com os nossos telespectadores sobre a situação geral econômica e fiscal do pequeno e médio empresário goiano. Como esse povo está? Qual é a saúde financeira? Qual é o estado financeiro dessa classe dos pequenos e médios empresários hoje? Hoje a situação é delicada, mas as expectativas estão crescendo, principalmente no setor do comércio, em que a gente passou um período muito grande de incertezas, mas que o mercado está se reaquecendo novamente. Então, a recuperação judicial, com toda certeza, pode ser uma alternativa àquele pequeno e médio empresário que queira renegociar seus débitos e continuar desenvolvendo suas atividades. Dr. Vinícius Bertuzzi, advogado empresarial, eu quero te agradecer pelos esclarecimentos, um forte abraço e até uma próxima, espero que breve oportunidade. Muito obrigado, espero ter contribuído, foi um grande prazer. Um abraço a você, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência.